que as crônicas sarracenas descrevem as cargas de cavalaria dos templários não como uma tática militar, mas como um desastre natural, uma avalanche de aço e fúria que nenhum exército mortal poderia deter? E como é que apenas 9 cavaleiros que fizeram um voto de pobreza tão estrito que partilhavam um único cavalo entre 2 homens se transformaram em menos de 20 anos numa estrutura capaz de financiar as guerras de reinos inteiros? Estas não são lendas. São os paradoxos que se encontram no cerne de uma das maiores e mais aterradoras histórias já contadas. A história começa não com ouro ou glória, mas com poeira, sangue e uma fé tão absoluta que beirava a loucura. No ano de 1119, Jerusalém era um prêmio recém-conquistado, um enclave cristão a transbordar de peregrinos e a tremer sob a ameaça constante do contra-ataque muçulmano. As estradas eram artérias de morte, onde os fiéis que viajavam da costa para a Cidade Santa encontravam o seu fim nas mãos de bandidos e patrulhas sarracenas. Foi neste cadinho de medo e fervor que um nobre francês da Champagne, Hugo de Payens, e 8 dos seus companheiros se apresentaram perante o rei Balduíno II de Jerusalém. A sua proposta era simultaneamente humilde e absurdamente ambiciosa. Formariam uma irmandade monástica com o único propósito de proteger as estradas e os peregrinos. Eram os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Receberam como quartel-general uma ala do Palácio Real, construída sobre as ruínas do que se acreditava ser o Templo de Salomão. Eram tão poucos, tão desprovidos de recursos, que o seu selo original retratava 2 cavaleiros a montar um único cavalo, um símbolo da sua pobreza e fraternidade. Mas algo estava a acontecer por detrás daquela fachada de piedade e indigência. Algo que o mundo cristão e o mundo islâmico em breve sentiriam na própria pele. A transformação não foi gradual, foi explosiva. Em poucos anos, o nome templário deixou de significar um guarda de estrada devoto para se tornar sinônimo de uma força de choque de elite, a ponta de lança de qualquer exército cruzado. O segredo não residia em números, mas numa combinação revolucionária de disciplina monástica e ferocidade guerreira. Enquanto os exércitos feudais da Europa eram uma amálgama indisciplinada de nobres vaidosos, cada um a lutar pela sua própria glória, os templários eram uma unidade coesa. Eles respondiam a um único comando, o do seu grão-mestre. A sua regra, redigida com a ajuda do influente abade Bernardo de Claraval, era um código de conduta férreo. Proibia qualquer forma de ostentação pessoal, jogos de azar e até mesmo a companhia de mulheres, incluindo as da própria família. Mas no campo de batalha, essa mesma regra transformava-os em demônios. Um templário não podia recuar a menos que estivesse em desvantagem numérica, de 3 para 1. Não podia oferecer resgate se capturado. Esperava-se que lutasse até a morte. Acima de tudo, a sua carga de cavalaria era proibida de se dispersar em busca de pilhagem ou glória individual. Eles atacavam como um único punho de aço, uma cunha compacta que esmagava as linhas inimigas com um impulso aterrorizante. O seu estandarte de batalha, o Bozean, meio preto e meio branco, simbolizava a sua dupla natureza: ferozes para com os inimigos de Cristo, gentis para com os cristãos. Para os seus inimigos, no entanto, só havia o preto. Só havia a escuridão de uma tempestade iminente. A primeira demonstração verdadeiramente chocante deste poder ocorreu na Batalha de Mondizar, no ano de 1177. O grande sultão Saladino, unificador do Egito e da Síria, invadiu o reino de Jerusalém com um exército de mais de 26.000 guerreiros experientes. O rei Balduíno IV, o jovem rei leproso, dispunha de apenas alguns milhares de homens. A situação era desesperada.
O exército cruzado estava encurralado, exausto e em menor número. Foi então que cerca de 500 cavaleiros, liderados por 80 templários, fizeram o impensável. Em vez de adotarem uma postura defensiva, eles carregaram. Lançaram-se de uma colina diretamente contra o coração do exército de Saladino. As crônicas da época, tanto cristãs como muçulmanas, descrevem a cena com um espanto quase supersticioso. Não foi uma manobra tática, foi um ato de fé suicida transformado em vitória milagrosa. A carga dos templários, compacta e implacável, perfurou as linhas de Saladino como uma lança. O pânico espalhou-se pelas fileiras muçulmanas. Ver aqueles cavaleiros de manto branco com a cruz vermelha, que não morriam quando atingidos, que se levantavam do meio dos mortos para continuar a lutar, quebrou a moral do exército do sultão. Saladino, ele próprio um guerreiro lendário, escapou por pouco, fugindo para o Egito com apenas uma fração das suas forças. Montgizar não foi apenas uma batalha, foi um ato de marketing brutal. A Ordem demonstrou ao mundo que era a força de combate mais letal do seu tempo, e o mundo tomou nota. As doações começaram a afluir de toda a Europa. Reis, nobres, comerciantes e viúvas ricas legaram-lhes terras, castelos e fortunas, na esperança de comprarem um pedaço da salvação que aqueles guerreiros sagrados pareciam garantir. Imagine-se como um jovem nobre europeu, cansado das pequenas guerras feudais e da vida ociosa. Ouve histórias da Terra Santa, histórias de cavaleiros que vivem como monges, mas lutam como leões, que renunciaram a tudo por uma causa maior. Você seria capaz de trocar o seu castelo e os seus títulos por uma túnica grosseira, uma dieta frugal e a promessa de uma morte violenta a milhares de quilômetros de casa. Muitos o fizeram. A Ordem tornou-se um ímã para os homens mais ambiciosos e devotos da cristandade. Eles não procuravam riqueza, pois tudo o que possuíam pertencia à Ordem. Não procuravam fama, pois a glória era de Deus. Procuravam a salvação através da espada. Esta devoção fanática tornava os adversários terríveis. Um guerreiro sarraceno enfrentava um cavaleiro feudal que valorizava a sua vida e o seu cavalo. Mas quando enfrentava um templário, enfrentava um homem que via a morte em batalha não como uma derrota, mas como um bilhete direto para o paraíso, um martírio glorioso. Esta mentalidade, combinada com um treino incessante e o melhor equipamento que o dinheiro podia comprar, criava o soldado perfeito da Idade Média. Eles não eram apenas guerreiros, eram uma arma conceptual, uma ideia tornada carne e aço. E esta arma, inicialmente forjada para proteger, começou a assustar até mesmo aqueles que a empunhavam. O poder deles não residia apenas na sua proeza marcial, mas na sua unidade e no seu propósito singular, algo que os reinos seculares, dilacerados por intrigas e rivalidades, não conseguiam igualar. A sua lealdade não era para com um rei ou um senhor feudal, mas para com o Papa e a própria Ordem. Eles estavam a tornar-se uma nação sem território, uma fraternidade de elite que transcendia as fronteiras. O seu crescimento foi exponencial. A estrutura organizativa da Ordem era uma obra de gênio. No topo estava o grão-mestre, eleito para toda a vida e com uma autoridade quase absoluta. Abaixo dele, uma hierarquia estrita de senescais, marechais, comendadores e cavaleiros governava uma rede cada vez maior de preceptorias ou comendadorias por toda a Europa. Estas propriedades não eram apenas mosteiros, eram centros de recrutamento, quintas, centros administrativos e os primeiros cofres de um império financeiro nascente. Enquanto os cavaleiros lutavam na Terra Santa, os sargentos e irmãos leigos administravam estas vastas propriedades com uma eficiência notável. Eles recuperavam pântanos, cultivavam terras e criavam gado,
gerando uma corrente constante de riqueza que fluía para o Oriente para financiar a Guerra Santa. Esta máquina logística permitiu que a Ordem mantivesse um exército permanente na Terra Santa, sempre pronto para a batalha, uma capacidade que nenhum rei europeu possuía. Os reis tinham de convocar os seus vassalos para a guerra, uma tarefa demorada e politicamente complicada. Os templários tinham o seu exército sempre a postos. Eles não precisavam de pedir dinheiro emprestado para as suas campanhas. Eles eram a fonte do dinheiro. Tornaram-se a espinha dorsal militar e financeira dos Estados Cruzados, um pilar sem o qual tudo se desmoronaria. Mas quando se é o pilar que sustenta o telhado, começa-se a pensar que se é o dono da casa. A linha entre servir e dominar começou a esbater-se. Os reis de Jerusalém rapidamente se aperceberam de que tinham criado um monstro que já não conseguiam controlar totalmente. Os templários tinham os seus próprios castelos, o seu próprio exército e, em breve, a sua própria política externa. Eram frequentemente arrogantes, agindo de forma independente e por vezes até contra os interesses do rei. Houve confrontos diplomáticos e até mesmo escaramuças. Numa ocasião famosa, quando o rei de Jerusalém tentou construir uma fortificação num local estratégico, os templários opuseram-se, temendo que provocasse os sarracenos e violasse um tratado que eles próprios tinham negociado. O confronto tornou-se tenso. A ordem, em última análise, venceu, demonstrando que sua autoridade, derivada diretamente do Papa, podia rivalizar com a de um monarca coroado. Este era um território novo e perigoso. A ordem estava a evoluir para um Estado dentro do Estado, uma entidade soberana com a sua própria agenda. Eles eram os guardiões da Terra Santa, mas também se estavam a tornar os seus mestres secretos. A sua bravura era inquestionável, o seu sacrifício lendário, mas o poder que acumulavam era de uma natureza diferente. Não era o poder que vem da conquista de terras, mas o poder que vem do controlo da infraestrutura, da logística e, em breve, do próprio fluxo de dinheiro. A sua maior batalha não seria travada com espadas nos desertos da Judeia, mas com livros de contas e selos de cera nos seus escritórios em Paris e Londres. Eles eram os mestres da guerra assimétrica, compreendiam o terreno, a mentalidade do inimigo e a importância da logística de uma forma que os barões europeus recém-chegados não conseguiam. Aprenderam a lutar no calor, a conservar a água e a usar batedores locais para reunir informações. Os seus castelos, espalhados por pontos estratégicos, não eram meras fortalezas defensivas, eram bases de projeção de poder, capazes de lançar ataques rápidos e devastadores em território inimigo. Um destacamento de templários podia sair de uma fortaleza, cavalgar durante a noite, aniquilar uma caravana ou uma força de ataque sarracena e regressar antes que o inimigo soubesse o que o atingiu. Esta guerra de guerrilha, combinada com a sua capacidade de combate em campo aberto, tornava-os um pesadelo tático. Eram simultaneamente uma força de operações especiais e um regimento de tanques medievais. Esta dualidade tornava-os indispensáveis e temidos. Eram a apólice de seguro do reino de Jerusalém, mas o prêmio era uma fatia cada vez maior de poder e autonomia. O sangue e o aço tinham-lhes trazido glória, mas o verdadeiro poder, o poder duradouro que abalaria os tronos da Europa, estava a ser forjado não nas bigornas dos ferreiros, mas silenciosamente na pena e no pergaminho dos seus escriturários. O primeiro capítulo da sua história foi escrito com a espada. O próximo seria escrito com ouro. Você acha que a sua motivação inicial era pura fé ou uma ambição calculada por poder? Deixe a sua opinião nos comentários, escolhendo entre fé ou poder, e vamos descobrir juntos o que realmente movia estes guerreiros de Deus.
O controle do território e da logística tornou-se a base do seu império. A Terra Santa não era apenas um campo de batalha, era um negócio perigoso. Todos os anos, milhares de peregrinos desembarcavam nos portos de Acre ou Jafa, trazendo consigo não só a sua fé, mas também o seu dinheiro. A viagem de 60 quilômetros de Jafa até Jerusalém era uma das estradas mais mortíferas do mundo. O terreno árido e montanhoso era ideal para emboscadas. Bandos de beduínos ou mesmo forças militares sarracenas atacavam regularmente as caravanas, roubando, matando ou sequestrando os peregrinos para obterem resgate. A missão original dos templários era proteger estas estradas, mas eles não o fizeram simplesmente fornecendo escoltas armadas. Fizeram-no construindo uma infraestrutura de segurança sem precedentes. Começaram por estabelecer postos avançados e pequenas fortificações ao longo das rotas principais. Estes postos funcionavam como paragens seguras, onde os viajantes podiam descansar, obter água e comida e juntar-se a grupos maiores para a próxima etapa da viagem. Mas a sua visão ia muito além de simples postos de controlo. Eles começaram a construir ou a tomar o controlo de alguns dos castelos mais formidáveis que o mundo já viu. Estas não eram as fortalezas úmidas e escuras da Europa. Eram obras-primas de engenharia militar concebidas para resistir a longos cercos e projetar poder sobre vastas áreas do deserto. A sua construção e manutenção exigiam um nível de organização e recursos que ultrapassava em muito a capacidade dos senhores feudais locais. O exemplo mais impressionante desta estratégia foi o Crac de Chevalier, na atual Síria. Embora originalmente construído por um emir de Alepo e mais tarde controlado pelos hospitalários, o modelo de gestão e projeção de poder dos grandes castelos cruzados foi aperfeiçoado e amplamente utilizado pelos templários em fortalezas como o Castelo do Peregrino. Este último, construído na costa a sul de Haifa, a partir de 1218, era uma fortaleza colossal, considerada inexpugnável. Com 2 muralhas maciças, torres imponentes e um porto protegido, podia albergar uma guarnição de 4.000 soldados e resistir a um cerco indefinidamente. Foi construído com uma rapidez espantosa, graças ao trabalho de peregrinos e cruzados sob a direção dos engenheiros templários. Mas a sua função não era apenas defensiva. A partir do Castelo do Peregrino, os templários controlavam a planície costeira, protegiam as rotas marítimas e podiam lançar ataques anfíbios ao longo da costa. O castelo era um símbolo do seu poder, permanente, autossuficiente e dominante. Cada castelo templário tornava-se o centro de um pequeno feudo. As terras circundantes eram cultivadas sob a sua proteção, as aldeias pagavam-lhes impostos e as rotas comerciais que passavam pela sua esfera de influência pagavam portagens pela passagem segura. Em troca, a ordem oferecia algo que mais ninguém conseguia garantir: a estabilidade. Eles criaram enclaves de ordem e lei num mundo caótico. Transformaram a segurança num produto de luxo e tornaram-se os seus únicos fornecedores. Esta rede de castelos era a espinha dorsal do seu estado dentro do estado. Enquanto o reino de Jerusalém era atormentado por disputas de sucessão e rivalidades entre as famílias nobres, a ordem dos templários operava com uma unidade de propósito inabalável. O comendador de um castelo na Galileia respondia ao grão-mestre em Jerusalém, não ao barão local. Os seus recursos eram geridos centralmente. Se uma fortaleza estava sob ataque, reforços e mantimentos podiam ser enviados de outras propriedades da ordem com uma eficiência que as forças seculares não conseguiam igualar. Eles criaram o seu próprio sistema de comunicações, usando cavaleiros mensageiros e, segundo algumas fontes, até mesmo pombos-correio, para garantir que as informações
fluíssem rapidamente através do seu território. Este domínio da logística era a sua arma secreta. Saladino podia reunir exércitos maiores, mas não conseguia mantê-los no terreno por muito tempo. As suas linhas de abastecimento eram vulneráveis. Os templários, entrincheirados nas suas fortalezas e com o apoio da sua rede europeia, podiam sustentar uma guerra de atrito. Eles compreendiam que a guerra não se ganha apenas em batalhas, mas também na capacidade de sobreviver ao inimigo. E eles eram os maiores sobreviventes de todos. O deserto não era apenas o seu campo de batalha, era a sua casa. Eles aprenderam a navegar pelas suas vastidões, a encontrar água onde parecia não haver, e a ganhar o respeito e, por vezes, a cooperação das tribos locais. A vida nestas fortalezas do deserto era dura e austera, uma mistura de rotina monástica e prontidão militar constante. O dia era dividido entre orações, treino com armas, manutenção do equipamento e patrulhas. Os cavaleiros viviam em comunidade, comiam em silêncio no refeitório enquanto um irmão lia passagens da Bíblia e dormiam em dormitórios comuns. Era uma existência despojada de conforto, concebida para forjar guerreiros disciplinados e focados. Mas esta austeridade era enganadora. Por detrás dos muros, estes castelos eram centros de uma atividade econômica e administrativa complexa. Armazéns cheios de grãos, azeite e vinho, estábulos com os melhores cavalos de guerra importados da Europa, e oficinas onde ferreiros, celeiros e outros artesãos trabalhavam incessantemente para manter a máquina de guerra a funcionar. Eram cidades em miniatura, microcosmos da própria ordem, piedosas na sua fachada, mas implacavelmente pragmáticas no seu funcionamento. O poder que exerciam sobre a paisagem era quase absoluto. A sua presença mudou o equilíbrio de poder no Levante para sempre. Já não eram apenas os protetores dos peregrinos, eram os senhores da terra, os guardiões das fronteiras e os árbitros de disputas locais. E com este poder veio uma nova forma de rendimento, muito mais lucrativa do que as doações da Europa. Eles começaram a oferecer serviços financeiros, um nobre que precisasse de dinheiro para equipar os seus soldados, ou um comerciante que quisesse proteger a sua riqueza durante uma viagem perigosa, recorria cada vez mais aos templários. Eles eram seguros, eficientes e, acima de tudo, estavam em todo o lado. Esta transição de guerreiros para banqueiros não foi planeada, mas foi uma consequência natural do seu crescimento e da sua reputação. A sua reputação de incorruptibilidade e a sua formidável força militar tornavam-nos os depositários ideais. Quem se atreveria a roubar um tesouro guardado pelos templários? Os seus cofres, escondidos nas profundezas dos seus castelos, eram considerados mais seguros do que os de qualquer rei. Começaram a guardar o ouro e os objetos de valor de nobres e monarcas, não só na Terra Santa, mas também na Europa. Mas eles não se limitaram a guardar o dinheiro. Começaram a pô-lo a trabalhar. A sua vasta rede de comendas espalhadas por todo o continente europeu proporcionava a plataforma perfeita para uma inovação que iria revolucionar as finanças e consolidar o seu poder de uma forma que nenhuma vitória militar jamais poderia. Esta inovação nasceria da necessidade de resolver um problema muito prático, como transferir grandes somas de dinheiro através de um mundo perigoso, sem o transportar fisicamente. A solução que encontraram não só os tornaria imensamente ricos, como também lançaria as bases do sistema bancário moderno. O seu quartel-general em Jerusalém, na mesquita de Al-Aqsa, no Monte do Templo, tornou-se o centro nevrálgico desta nova operação. A lenda diz que eles passaram os seus primeiros anos a escavar por baixo do templo em busca de tesouros bíblicos ou do Santo Graal. A verdade, no entanto, é muito mais fascinante e de maior alcance.
Eles não estavam a desenterrar um tesouro, estavam a inventar um. Por quase uma década após a sua fundação, a Ordem dos Templários aceitou muito poucos membros novos. Os 9 fundadores originais permaneceram um grupo pequeno e enigmático. O que estavam eles a fazer durante todo esse tempo no seu quartel-general no Monte do Templo? A narrativa oficial é que estavam a patrulhar as estradas, mas a sua pequena força dificilmente poderia ter tido um grande impacto. As teorias da conspiração falam da Arca da Aliança, dos segredos dos maçons, de conhecimento esotérico. Mas a realidade pode ter sido muito mais pragmática e, a longo prazo, muito mais poderosa. Enquanto os cruzados procuravam relíquias sagradas para reforçar a sua fé, os templários podem ter encontrado algo muito mais valioso, uma ideia nascida da necessidade de financiar uma guerra a milhares de quilômetros de casa e de proteger a riqueza dos peregrinos que arriscavam tudo para visitar a Terra Santa. A ideia era a de uma rede financeira global, baseada na confiança e protegida pela força. E o seu primeiro produto revolucionário foi a invenção do que hoje conhecemos como um cheque de viagem ou uma carta de crédito. O sistema era de uma simplicidade genial. Um peregrino ou um cruzado que se preparava para a longa e perigosa viagem para Jerusalém podia depositar o seu ouro ou prata na comenda dos templários em Paris, Londres ou em qualquer outra grande cidade europeia. Em troca, não recebia um saco pesado de moedas, mas sim um pedaço de pergaminho. Este pergaminho continha uma nota de crédito, uma promessa de pagamento da ordem. O documento era escrito com um código cifrado complexo, conhecido apenas pelos tesoureiros templários. A cifra incluía detalhes sobre a quantia, o local do depósito e, possivelmente, até uma descrição do portador. Quando o viajante chegava a Antioquia, Acre ou Jerusalém, apresentava este pergaminho na comenda local dos templários. O tesoureiro verificava o código, confirmava a identidade do portador e entregava-lhe a quantia equivalente em moeda local. Esta inovação foi um golpe de mestre. De um só golpe, eliminou o maior risco da viagem: o roubo. Os ladrões podiam atacar uma caravana, mas um pedaço de pergaminho codificado era inútil para eles. Os templários não só protegiam os peregrinos fisicamente nas estradas da Judéia, protegiam a sua riqueza ao longo de todo o percurso e, claro, cobravam uma taxa por este serviço. Não era oficialmente usura ou juro, que era proibido pela Igreja, mas sim uma taxa de administração ou uma taxa de câmbio favorável. Foi o início de um império financeiro. O sistema expandiu-se rapidamente. Os reis e nobres começaram a usá-lo para transferir fundos para as suas campanhas militares no Oriente. Os comerciantes usaram-no para financiar as suas expedições comerciais. A Ordem dos Templários tornou-se o equivalente medieval da Western Union, do Visa e de um banco suíço, tudo num só. A sua sede na mesquita de Al-Aqsa transformou-se no centro de uma vasta operação financeira. A localização em si era imensamente poderosa, tanto simbolicamente como estrategicamente. Para os cristãos era o local do Templo de Salomão. Para os muçulmanos era o local da viagem noturna do profeta Maomé. Ao estabelecerem ali o seu quartel-general, os templários declaravam-se os guardiões do centro sagrado do mundo. Mas enquanto o mundo via a sua santidade, eles construíam silenciosamente uma rede que era tudo menos etérea. Esta rede era construída sobre 2 pilares: confiança absoluta e a capacidade de fazer cumprir essa confiança com uma força esmagadora. As pessoas confiavam nos templários porque eles eram monges que tinham feito voto de pobreza. A sua riqueza pertencia à ordem, não a indivíduos, o que, em teoria, os tornava incorruptíveis. E as pessoas temiam-nos porque eram os guerreiros mais ferozes do seu tempo.
Se um rei ou um nobre se recusasse a pagar uma dívida aos templários, não enfrentava um processo judicial demorado. Enfrentava a ira de uma organização militar que podia desafiar nações inteiras. Este duplo papel de monge banqueiro tornou-os únicos. Eram pios e pragmáticos, ascéticos e incrivelmente ricos. A sua riqueza não era ostentada em palácios luxuosos ou roupas finas, mas sim reinvestida na sua missão: a defesa da Terra Santa e a expansão do poder da ordem. Este sistema financeiro deu-lhes um nível de independência sem precedentes. Enquanto os reis precisavam de obter a aprovação dos seus barões e do clero para aumentar os impostos, os templários tinham o seu próprio fluxo de rendimento vasto e constante. Eles podiam financiar a construção de castelos, a compra de armas e o recrutamento de soldados sem pedir permissão a ninguém. Começaram a emprestar dinheiro, e em grande escala. O seu cliente mais importante era a coroa de França. Durante mais de um século, a Comenda dos Templários em Paris, conhecida como o Templo, funcionou como o tesouro não oficial da monarquia francesa. O rei guardava ali as suas receitas fiscais e, quando precisava de mais dinheiro, pedia-o emprestado aos templários. O mesmo acontecia em Inglaterra e noutros reinos. Imagine-se na posição de um rei. Você depende de uma ordem de monges guerreiros para guardar o seu tesouro, financiar as suas guerras e gerir as suas finanças. Você estaria grato ou teria medo? Esta dependência financeira criou uma relação complexa de poder. Os reis precisavam dos templários, mas também se ressentiam deles. A ordem era indispensável, mas a sua influência era tão grande que se tornava uma ameaça potencial. Eles sabiam os segredos financeiros de todos os reinos, conheciam os seus pontos fracos, a sua verdadeira riqueza e as suas dívidas. E o conhecimento, como sempre, é poder. Os reis da Europa jogavam à guerra, pedindo dinheiro emprestado. Os templários eram donos do dinheiro, travando uma guerra a sério. A sua perícia financeira estendia-se para além dos empréstimos e transferências de dinheiro. Eles tornaram-se gestores de propriedades. Um nobre que partia para a cruzada podia deixar as suas terras e o seu castelo sob a administração dos templários. A ordem geria a propriedade, cobrava as rendas e garantia que esta não seria usurpada por vizinhos ambiciosos. Se o nobre morresse na Terra Santa, a propriedade era frequentemente legada à ordem. Desta forma, o seu portfólio de terras e castelos na Europa cresceu a um ritmo espantoso. Eram mais eficientes, mais organizados e mais fiáveis do que qualquer administração secular. Não estavam sujeitos às mesmas leis e impostos que os outros. A bula papal Omni Datum Optimum, emitida em 1139, foi um ponto de viragem. Concedeu à ordem uma autonomia extraordinária. Eles podiam construir as suas próprias igrejas, enterrar os seus mortos nos seus próprios cemitérios e não estavam sujeitos a dízimos ou à jurisdição de bispos locais. Respondiam apenas e diretamente ao Papa. Essencialmente, tornaram-se a primeira zona offshore da história. Esta isenção de impostos e a sua vasta rede de recursos deram-lhes uma enorme vantagem competitiva. Enquanto o resto do mundo estava enredado em obrigações feudais e eclesiásticas, os templários operavam com uma liberdade e flexibilidade que lhes permitiam acumular riqueza e poder a uma velocidade vertiginosa. Eles não estavam apenas a participar na economia medieval, estavam a reescrevê-la, e ao fazê-lo, estavam a selar o seu próprio destino. O mesmo sistema que lhes deu um poder sem paralelo estava também a criar os inimigos que um dia os destruiriam. O ouro que manuseavam era simultaneamente a sua maior arma e o veneno que corroeria a sua alma. A expansão da sua rede financeira por toda a Europa foi um feito de gênio logístico
e administrativo. No seu auge, a ordem possuía mais de 800 comendas, desde a Escócia até a Hungria, de Portugal até a Polônia. Esta rede não era apenas uma coleção de mosteiros ou quintas, era a infraestrutura de um império econômico. Cada comenda era um nó numa teia que cobria toda a cristandade, ligada às outras por um fluxo constante de mensageiros, mercadorias e, acima de tudo, dinheiro. A Comenda de Londres, na zona que ainda hoje se chama Temple, tornou-se o centro financeiro da Inglaterra. A do Templo em Paris era ainda mais poderosa, uma fortaleza imponente que funcionava como o cofre forte da nação francesa. Estas instituições não eram apenas bancos, eram centros de poder político. O tesoureiro do Templo em Paris era um dos homens mais influentes do reino, um conselheiro de confiança do rei que tinha acesso aos segredos mais profundos do Estado. Os templários tornaram-se os banqueiros de Deus, mas também os banqueiros dos reis. E os reis, como todos os devedores, nem sempre gostam dos seus credores, especialmente quando lhes devem tudo. Os templários financiavam cruzadas, resgatavam monarcas capturados, intermediavam tratados e administravam os bens da nobreza. Eram eficientes, discretos e implacáveis. A sua palavra era o seu vínculo e o seu selo era uma garantia de pagamento em qualquer lugar da Europa. Este poder e esta riqueza começaram a gerar uma reação adversa. A sua isenção de impostos e a sua subordinação exclusiva ao Papa tornavam-nos profundamente impopulares junto do clero local e dos senhores feudais. Os bispos não podiam cobrar-lhes dízimos, os reis não podiam taxar as suas vastas propriedades. Eles operavam fora do sistema, mas ao mesmo tempo controlavam-no. Acusações de arrogância e ganância começaram a circular. As pessoas viam os seus magníficos edifícios, as suas terras bem cultivadas e o fluxo de ouro que entrava nos seus cofres e começavam a questionar o seu voto de pobreza. A ordem, como instituição, era fabulosamente rica, mas os seus membros individuais continuavam a viver uma vida austera. No entanto, esta distinção subtil perdia-se para o observador comum. O que eles viam era uma organização que se tornara mais poderosa do que os seus patronos. Eles eram a personificação de um paradoxo perturbador. Como se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo? Esta pergunta tornou-se a sua maldição. A sua riqueza era necessária para financiar a Guerra Santa, mas essa mesma riqueza corrompia a sua imagem e criava inimigos poderosos. Eram monges, mas as suas vidas eram dedicadas à guerra e às finanças, duas atividades que pareciam estar em desacordo com os ideais de Cristo. O mundo que eles tinham ajudado a construir e a financiar começava a virar-se contra eles. A inveja era o seu inimigo mais perigoso. Reis como Filipe IV de França, que devia à ordem uma quantia astronômica, olhavam para a sua riqueza não com gratidão, mas com cobiça. Viam uma oportunidade para cancelar as suas dívidas e encher os seus próprios cofres de uma só vez. A propaganda contra os templários começou a ganhar força. Surgiram rumores sobre os seus ritos de iniciação secretos. Dizia-se que cuspiam na cruz, que negavam Cristo, que se envolviam em práticas homossexuais e que adoravam um ídolo misterioso chamado Baphomet. Estas acusações, embora provavelmente infundadas e extraídas sob tortura anos mais tarde, exploravam um medo e uma suspeita crescentes. A sua secretismo, outrora uma fonte da sua força, tornou-se a sua maior vulnerabilidade. Porque ninguém sabia realmente o que acontecia a portas fechadas nas suas comendas, era fácil imaginar o pior. Você conseguiria manter-se fiel a um voto de pobreza enquanto geria uma fortuna que excedia os tesouros combinados da Europa? A tensão entre os seus ideais e a sua realidade era uma falha geológica que percorria o coração da ordem. Eles eram demasiado bem-sucedidos para o seu próprio bem.
Num mundo de reinos nacionais emergentes, uma organização transnacional, com a sua própria lealdade, o seu próprio exército e a sua própria riqueza, era uma anomalia intolerável. Eles não se encaixavam. E o que não se encaixa é muitas vezes destruído. Além disso, o seu papel na Terra Santa estava a tornar-se cada vez mais complexo e moralmente ambíguo. Para manterem a sua posição e protegerem os interesses cristãos, os templários por vezes faziam alianças e tréguas com governantes muçulmanos. Para um guerreiro recém-chegado da Europa, cheio de fervor cruzado, isto era chocante. Parecia uma traição. Mas, para os templários, que viviam no Levante há gerações, era uma questão de pragmatismo. Eles compreendiam as complexas políticas da região e sabiam que a sobrevivência exigia diplomacia e compromisso, e não apenas uma guerra total e constante. Esta abordagem pragmática, no entanto, alimentou ainda mais as acusações de que se tinham tornado cínicos e que tinham perdido o seu zelo religioso original. Dizia-se que eram mais amigos dos sarracenos do que dos seus irmãos cristãos. Estas críticas ignoravam o facto de que os templários continuavam a ser a força de combate mais dedicada e eficaz contra os exércitos muçulmanos. Eles morriam em maior número do que qualquer outra ordem ou contingente feudal, mas a percepção muitas vezes é mais poderosa do que a realidade. A imagem do pobre cavaleiro de Cristo estava a ser substituída pela do banqueiro arrogante e do diplomata secreto, e esta era uma imagem muito menos simpática. Eles tornaram-se vítimas do seu próprio sucesso. O seu império financeiro, criado para servir a cruz, acabou por lançar uma sombra sobre ela. Você acredita que o poder corrompe inevitavelmente, mesmo quando é usado para uma causa nobre? Diga-nos nos comentários qual é o maior perigo para uma organização: a ameaça externa ou a corrupção interna. Enquanto os templários navegavam pelas perigosas águas da política europeia e da alta finança, no Levante enfrentavam um tipo de inimigo muito diferente, um inimigo tão secreto, tão disciplinado e tão letal como eles próprios. Nas montanhas da Síria, numa fortaleza quase inexpugnável chamada Masyaf, governava uma figura conhecida pelos cruzados como o Velho da Montanha. Ele era o líder da seita Nizari Ismaili, um ramo do Islão xiita. Os seus seguidores eram conhecidos no Ocidente por um nome que se tornaria sinônimo de assassinato político. Os assassinos eram os mestres da espionagem, do disfarce e da morte silenciosa. Os seus devotos, conhecidos como Fedaim, executavam as ordens do seu mestre com um fanatismo suicida, infiltrando-se em cortes e acampamentos militares para eliminar emires, califas, vizires e barões cruzados. O seu método preferido era um punhal, usado em público para maximizar o efeito psicológico. Eles espalhavam o terror por todo o Médio Oriente. A única força que eles pareciam respeitar, e talvez até temer, eram os templários. O confronto entre estas duas ordens não foi uma guerra de exércitos em campo aberto. Foi uma guerra nas sombras, uma luta de inteligência, engano e assassinato. Foi o primeiro grande jogo de espionagem da Idade Média. Os assassinos e os templários eram imagens espelhadas um do outro. Ambas eram ordens hierárquicas, multinacionais, que exigiam uma obediência absoluta dos seus membros. Ambas combinavam um fervor religioso profundo com um pragmatismo implacável. Ambas usavam o medo como uma arma, e ambas operavam com um nível de secretismo que alimentava lendas e rumores. Os assassinos eram particularmente temidos porque os seus alvos eram escolhidos com precisão cirúrgica. Eles não matavam indiscriminadamente, eliminavam figuras-chave para alcançar objetivos políticos. A sua reputação era tal que os governantes, tanto muçulmanos como cristãos, lhes pagavam tributo para não se tornarem os seus próximos alvos. Todos,
exceto os Templários. Uma lenda famosa conta como o Velho da Montanha enviou um mensageiro ao grão-mestre dos Templários exigindo o pagamento de tributo. O grão-mestre, em resposta, levou o mensageiro ao topo de uma torre do castelo e ordenou a um dos seus cavaleiros que saltasse para a morte. O templário obedeceu sem hesitar. O grão-mestre virou-se então para o mensageiro aterrorizado e disse-lhe para dizer ao seu mestre que os templários tinham muitos homens igualmente obedientes. A mensagem era clara: a intimidação não funcionaria com eles. A história pode ser apócrifa, mas ilustra a relação de respeito mútuo e rivalidade mortal que existia entre as duas ordens. Esta guerra secreta era travada em várias frentes. Os templários desenvolveram a sua própria rede de espionagem e contra-espionagem, rivalizando com a dos assassinos. Eles recrutavam informadores locais, infiltravam agentes nas cidades muçulmanas e usavam o seu vasto conhecimento da região para antecipar os movimentos do inimigo. Houve assassinatos de ambos os lados. Emires que se aliavam aos cruzados eram eliminados pelos assassinos. Barões cruzados que ameaçavam o equilíbrio de poder eram encontrados com um punhal nas costas. Mas a relação não era apenas de hostilidade. Havia períodos de cooperação tácita e até de alianças secretas. Tanto os templários como os assassinos partilhavam um inimigo comum: os muçulmanos sunitas, liderados primeiro pelos zendidas e depois por Saladino e os seus sucessores aiúbidas. Esta ameaça comum por vezes levava-os a uma diplomacia secreta. Há relatos de que os grão-mestres dos templários e os líderes dos assassinos se encontravam em segredo para coordenar estratégias. Eles eram inimigos mortais, mas eram inimigos que se compreendiam. Partilhavam uma visão do mundo em que a disciplina, a lealdade e a vontade de morrer por uma causa eram as virtudes supremas. Num mundo de senhores feudais volúveis e alianças políticas instáveis, eles eram as duas constantes, os dois polos de poder secreto que moldavam os acontecimentos por detrás da cortina. Um dos incidentes mais reveladores ocorreu durante a visita de um enviado do Velho da Montanha à corte do rei Amalrico de Jerusalém. Os assassinos, sentindo a crescente pressão dos seus vizinhos sunitas, ofereceram-se para se converterem ao cristianismo em troca de uma aliança e do perdão do tributo que pagavam aos templários. O rei Amalrico ficou encantado com a proposta. Uma aliança com os temíveis assassinos seria um golpe de mestre diplomático. No entanto, quando o enviado dos assassinos regressava à casa, foi emboscado e morto por um grupo de cavaleiros templários. A ordem não tinha sido consultada sobre o acordo e não estava disposta a renunciar ao tributo que recebia. O assassinato sabotou a aliança e causou um enorme escândalo. O rei Amalrico ficou furioso e exigiu que o templário responsável fosse entregue à justiça. O grão-mestre recusou, invocando a sua imunidade e o direito de julgar os seus próprios membros. O incidente demonstrou a arrogância e a independência dos templários. Eles conduziam a sua própria política externa, mesmo que isso entrasse em conflito direto com os interesses do reino que supostamente defendiam. Para eles, a sua rivalidade e o seu acordo financeiro com os assassinos eram mais importantes do que uma potencial aliança estratégica para todo o reino. Isto mostrava até que ponto eles se tinham tornado uma entidade autônoma, um poder que julgava segundo as suas próprias regras. A complexidade desta relação é o que a torna tão fascinante. Não era uma simples história de bem contra o mal. Era uma dança mortal entre duas organizações de elite, cada uma a lutar pela sobrevivência e pelo domínio no complexo tabuleiro de xadrez do Médio Oriente. Eles aprendiam uns com os outros. Os templários podem ter adotado algumas das táticas de inteligência e guerra psicológica dos assassinos, e os assassinos
Certamente aprenderam a respeitar a disciplina e a força de combate dos Templários. Esta guerra secreta, travada com punhais, veneno e desinformação, foi tão crucial para o destino dos Estados Cruzados como as grandes batalhas campais. Revelou um mundo subterrâneo de espionagem e diplomacia oculta que contrastava fortemente com a narrativa oficial da Guerra Santa. Mostrou que, mesmo no meio de um conflito de civilizações, os inimigos podem encontrar um terreno comum, seja através do respeito mútuo ou do interesse próprio. A sombra dos assassinos pairava sobre a Terra Santa, mas a sombra dos Templários era igualmente longa e, para muitos, igualmente aterrorizadora. Eram os dois lados da mesma moeda de poder, forjada no fogo da fé e temperada no sangue da traição. O seu duelo secreto foi a verdadeira cruzada, uma luta não por cidades sagradas, mas pela própria alma do poder. Apesar da sua perícia militar e da sua astúcia política, os Templários não eram infalíveis. Eram compostos por homens, e os homens são suscetíveis ao orgulho, à inveja e a erros de julgamento catastróficos. O ponto mais baixo da sua história, o momento em que a sua lendária invencibilidade foi despedaçada, chegou num dia de verão escaldante de 1187, num lugar chamado Os Chifres de Hattin. A catástrofe que ali se abateu sobre o exército cruzado não foi apenas uma derrota militar. Foi o resultado de uma tempestade perfeita de rivalidades internas, liderança imprudente e arrogância suicida. E no centro dessa tempestade estava o grão-mestre dos Templários, Gerard de Riedfort. Riedfort era a personificação da coragem cavalheiresca, mas também da teimosia e da má política. Tinha uma animosidade pessoal profunda por Raimundo III, o conde de Trípoli, um dos nobres mais poderosos e experientes do reino. Raimundo defendia uma política de coexistência cautelosa com Saladino, enquanto Riedfort era um defensor da agressão a todo o custo. Esta rivalidade pessoal iria envenenar as decisões do Comando Cruzado no momento mais crítico da sua história. A situação era tensa. Saladino tinha reunido o maior exército que o mundo islâmico vira em gerações e invadira a Galileia. O exército cruzado, reunido em Séforis, era a única força capaz de o deter. O exército cruzado tinha uma vantagem defensiva. Estavam acampados em Séforis, um local com acesso à água abundante, um recurso vital no calor do verão palestiniano. Raimundo de Trípoli, cuja esposa estava cercada no seu castelo em Tiberíades, argumentou apaixonadamente para que o exército permanecesse em Séforis. Ele sabia que Saladino controlava a estrada para Tiberíades e que marchar através do deserto sem água para socorrer o seu castelo seria suicídio. Era melhor, argumentou ele, sacrificar Tiberíades para salvar o exército e o reino. Foi um conselho sensato e corajoso. Inicialmente, o rei Gai de Lusignan e os outros barões concordaram, mas durante a noite, Gerard de Riedfort foi à tenda do rei. Ele acusou Raimundo de cobardia e traição, apelou à honra do rei, dizendo-lhe que seria uma vergonha abandonar Tiberíades. A sua retórica inflamada, alimentada pelo seu ódio pessoal por Raimundo, convenceu o fraco e indeciso rei Gai. Na manhã de 3 de julho, contra o bom senso e o conselho dos seus barões mais experientes, o exército cruzado levantou acampamento e começou a marchar para Tiberíades, diretamente para a armadilha de Saladino. Foi uma marcha para o inferno. O sol era impiedoso, a poeira sufocava os homens e os cavalos. As forças de Saladino assediavam constantemente a coluna, atacando com arqueiros a cavalo e depois recuando. Mas o pior inimigo era a sede. Os poços ao longo do caminho tinham sido enchidos ou envenenados. A moral começou a desmoronar-se. Na noite desse mesmo dia, o exército exausto e desesperadamente sedento acampou numa planície árida,
dominada por duas colinas conhecidas como os Chifres de Hattin. Estavam a poucos quilômetros do Mar da Galileia e da sua água fresca, mas o exército de Saladino bloqueava-lhes o caminho. Os homens de Saladino, bem abastecidos de água, passaram a noite a rezar, a cantar e a provocar os cristãos atormentados pela sede. Atearam fogo à vegetação seca que rodeava o acampamento cruzado, enchendo o ar de fumo e cinzas. A noite foi um tormento. Na manhã seguinte, 4 de julho, o exército cruzado estava quebrado, mas não tinha outra escolha senão lutar. A batalha foi um massacre. A infantaria, enlouquecida pela sede, rompeu as fileiras e tentou desesperadamente chegar ao lago, apenas para ser abatida. Os cavaleiros, incluindo os templários e os hospitalários, lançaram várias cargas desesperadas, mas a sua coesão tinha se perdido. Estavam a lutar como indivíduos, não como uma unidade. Gerard de Ridefort, o homem que os tinha levado a este desastre, liderou uma das cargas. Fiel à sua regra, ele e os seus cavaleiros lutaram com uma coragem suicida. Mas a coragem não podia vencer a sede, a exaustão e a superioridade numérica esmagadora. No final do dia, o exército cruzado tinha sido aniquilado. A relíquia da Vera Cruz, o artefacto mais sagrado da cristandade, foi capturada. O rei Gai foi feito prisioneiro. Foi a maior catástrofe militar da história das cruzadas. Após a batalha, Saladino ofereceu aos cavaleiros templários e hospitalários capturados uma escolha: converterem-se ao Islão ou morrerem. Com poucas exceções, todos escolheram o martírio. Mais de 200 cavaleiros das duas ordens foram decapitados. Foi um golpe devastador que quase aniquilou a presença militar templária na Terra Santa. Apenas o grão-mestre, Gerard de Ridefort, foi poupado, uma decisão que mancharia a sua reputação para sempre. Ele foi posteriormente resgatado, mas a sua liderança imprudente tinha custado à ordem e ao reino quase tudo. Nas semanas e meses que se seguiram a Hattin, as cidades e castelos cruzados caíram um após o outro. Sem um exército para as defender, não tinham esperança. Finalmente, a 2 de outubro de 1187, Saladino entrou em Jerusalém. A cidade que tinha sido conquistada com tanto sangue 88 anos antes estava perdida. A Batalha de Hattin foi uma lição amarga. Provou que nem mesmo a disciplina e a fé dos templários os tornavam invencíveis. Mostrou que as paixões humanas, o orgulho, a inveja, a sede de vingança podiam destruir as estratégias mais bem elaboradas. Foi o preço da arrogância. A ordem tinha se tornado tão confiante no seu poderio militar que se esqueceu da prudência. Acreditavam que a sua fé e a sua espada podiam superar qualquer obstáculo. Em Hattin, descobriram que até os guerreiros de Deus podem ser consumidos pelo fogo do deserto e pela loucura dos seus líderes. A sua recuperação seria longa e difícil, e o mundo que emergiria das cinzas de Hattin seria um mundo muito diferente. A queda de Jerusalém enviou uma onda de choque por toda a Europa. A notícia da perda da Cidade Santa foi recebida com horror e incredulidade. O Papa Urbano III teria morrido de desgosto ao ouvir a notícia. Em resposta, foi convocada uma nova cruzada, a maior e mais ambiciosa até então. Foi a Cruzada dos Reis, liderada pelas 3 figuras mais poderosas da cristandade: o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Frederico Barba Ruiva, o rei de França, Filipe Augusto, e o rei de Inglaterra, Ricardo Coração de Leão. Esta terceira cruzada foi um confronto épico de titãs, uma luta entre Ricardo e Saladino pelo controlo da Terra Santa. Mas por detrás destes monarcas lendários, operando nas sombras, aconselhando, financiando e lutando, estava uma força que se recusava a morrer: a Ordem dos Templários. Embora dizimados em Hattin, eles não foram destruídos.
A sua vasta rede europeia permitiu-lhes recrutar novos membros e enviar reforços e dinheiro para o Oriente. Quando Ricardo Coração de Leão chegou à Terra Santa, encontrou os templários já entrincheirados no cerco de Acre, a cidade portuária que se tornaria a nova capital do que restava do Reino de Jerusalém. Os templários não eram apenas mais um contingente no exército de Ricardo. Eles eram a sua espinha dorsal estratégica. Eles conheciam o terreno, o inimigo e a arte da guerra no Levante, de uma forma que os europeus recém-chegados não conheciam. A relação entre Ricardo e os templários era complexa, uma mistura de dependência e rivalidade. Ricardo era um gênio militar, mas era também impetuoso e arrogante. Os templários admiravam a sua coragem, mas desconfiavam do seu julgamento. Eles atuaram como seus conselheiros militares, seus batedores e, crucialmente, seus banqueiros. A campanha de Ricardo foi enormemente dispendiosa e foi a vasta riqueza dos templários que a tornou possível. A ordem emprestou a Ricardo somas enormes, garantindo que as suas tropas fossem pagas e abastecidas. Mas esta dependência financeira deu aos templários uma influência considerável sobre a direção da cruzada. Eles não eram simplesmente servos do rei inglês, eram parceiros e, por vezes, manipuladores. Eles tinham a sua própria agenda, a sobrevivência e a restauração do poder da ordem e dos estados cruzados. Este objetivo nem sempre coincidia com a busca de glória pessoal de Ricardo. A sua influência era sentida em todo o lado. Durante o longo e brutal cerco de Acre, foram os engenheiros templários que ajudaram a construir as máquinas de cerco e foram os seus cavaleiros que lideraram os assaltos mais perigosos contra as muralhas. Após a queda da cidade, foi aos templários que Ricardo vendeu a ilha de Chipre, que ele tinha conquistado a caminho da Terra Santa. A ordem governou Chipre por um breve período, antes de o vender a Guy de Lusignan, o rei deposto de Jerusalém, mas o episódio demonstrou o seu imenso poder financeiro. Eram ricos o suficiente para comprar reinos inteiros. No campo de batalha, os templários e Ricardo formavam uma combinação letal. Na Batalha de Arsuf, Ricardo usou uma tática brilhante para atrair o exército de Saladino para uma armadilha. A sua disciplina foi posta à prova quando seus flancos foram incessantemente assediados pelos arqueiros a cavalo de Saladino. Foram os hospitalários que quebraram as fileiras primeiro, lançando uma carga prematura. Mas foram os templários, juntamente com Ricardo e os seus cavaleiros de elite, que transformaram essa carga num ataque devastador que pôs em fuga o exército de Saladino. A batalha foi uma vitória crucial, que restaurou a moral cruzada e abriu o caminho para o sul, em direção a Jafa, e finalmente a Jerusalém. No entanto, a cruzada estava a ser minada por disputas internas. Ricardo e o rei francês, Filipe, odiavam-se. Os contingentes genoveses e pisanos lutavam entre si nos portos. No meio deste caos, os templários tentavam manter uma aparência de unidade, agindo como diplomatas e mediadores. Eles também conduziam as suas próprias negociações secretas, tinham contactos de longa data no mundo muçulmano e usavam-nos para explorar as divisões no campo de Saladino. Eles entendiam que a guerra não era apenas uma questão de força bruta, mas também de inteligência e diplomacia. Eram mestres do grande jogo do poder no Médio Oriente. No final, apesar das suas vitórias militares, Ricardo nunca conseguiu reconquistar Jerusalém. A sua linha de abastecimento estava demasiado esticada e o seu exército estava exausto e dividido. Ele chegou a vislumbrar a Cidade Santa à distância, mas sabia que, mesmo que a capturasse, não conseguiria mantê-la. Em vez disso, negociou uma trégua de 3 anos com Saladino. O acordo permitia que os peregrinos cristãos desarmados visitassem Jerusalém em segurança. A costa, de Tiro a Jafa, permaneceria nas mãos dos cristãos.
Foi um final anticlimático para uma cruzada tão grandiosa. Para Ricardo, foi um fracasso pessoal. Para os templários, foi uma vitória pragmática. Tinham sobrevivido à aniquilação, ajudado a garantir uma base segura para o reino na costa e reafirmado o seu papel como a principal força militar e financeira da Terra Santa. Tinham jogado o jogo dos reis e saído por cima. A Terceira Cruzada revelou a sua verdadeira natureza. Já não eram apenas uma ordem de monges guerreiros, eram uma potência global, uma corporação militar e financeira com os seus próprios interesses geopolíticos. Eles manipulavam as ambições dos grandes governantes para garantir a sobrevivência do seu projeto. A Guerra Santa continuava, mas, para os templários, tornara-se também um negócio muito sério. Eles eram a mão invisível que guiava os destinos dos reis. Imagine que você está no lugar de Ricardo, o rei mais famoso da Europa. Você confiaria o seu exército e o seu tesouro a uma ordem secreta de monges guerreiros, sabendo que os seus objetivos podem não ser os mesmos que os seus? Responda nos comentários se você escolheria confiar ou se manteria à sua distância. A trégua negociada por Ricardo Coração de Leão não durou. O século seguinte foi um ciclo vicioso de cruzadas, batalhas e tréguas frágeis. O reino de Jerusalém, agora reduzido a uma estreita faixa costeira centrada em Acre, vivia um tempo emprestado. Os templários, juntamente com os seus rivais, os hospitalários, eram os pilares que sustentavam este estado moribundo. Mas o equilíbrio de poder no mundo islâmico estava a mudar. Uma nova força, mais implacável e militarmente formidável do que os aiúbidas de Saladino, estava a emergir do Egito. Os mamelucos eram uma casta de escravos guerreiros que tinham tomado o poder e estavam determinados a expulsar os francos do Levante de uma vez por todas. A agonia final começou no ano de 1291. O sultão mameluco Al-Ashraf Khalil chegou diante das muralhas de Acre com um dos maiores exércitos que o mundo já vira, equipado com um trem de cerco formidável de catapultas e outras máquinas de guerra. Acre era a joia da coroa do reino, uma cidade rica, cosmopolita e, pensava-se, inexpugnável. Mas a cidade estava dividida. Comerciantes venezianos e genoveses lutavam pelo controle dos mercados. As ordens militares, templários, hospitalários e cavaleiros teutônicos desconfiavam umas das outras. A liderança era fraca. Diante da ameaça mameluca, muitos dos barões e cidadãos ricos simplesmente embarcaram nos seus navios e fugiram para Chipre. A defesa da cidade caiu sobre os ombros das ordens militares. Eles sabiam que esta era a última batalha. Não havia para onde recuar. O cerco de Acre foi um inferno na terra. Durante semanas, as gigantescas catapultas mamelucas bombardearam as muralhas dia e noite, reduzindo as suas torres a escombros. Os mamelucos eram mestres da engenharia de cerco. Cavaram túneis sob as muralhas para as fazer desabar. Os defensores, em número muito inferior, lutaram com um desespero heróico. Liderados pelo grão-mestre dos templários, Guillaume de Beaujeu, eles lançaram sortidas noturnas para tentar destruir as máquinas de cerco inimigas. Lutaram por cada palmo de terreno, por cada brecha nas muralhas. Beaujeu, um líder experiente e pragmático, tinha inicialmente tentado negociar com o sultão, mas a sua tentativa falhou. Agora, ele liderava a defesa com uma coragem inabalável. No meio da batalha, quando uma das principais torres da cidade estava prestes a cair, ele foi atingido por uma flecha. Os seus cavaleiros levaram-no para a cidadela templária. Quando lhe disseram que a cidade estava perdida, ele respondeu: "Je ne m'en fuis pas, je suis mort." Eu não estou a fugir, estou morto. A sua morte foi um golpe terrível para o moral dos defensores. Sem o seu líder, a defesa organizada começou a desmoronar-se. A 18 de maio,
Os mamelucos conseguiram abrir uma grande brecha nas muralhas e invadiram a cidade. O que se seguiu foi um banho de sangue. A cidade foi saqueada e queimada. Milhares de civis foram massacrados nas ruas. A luta, no entanto, ainda não tinha terminado. Um punhado de defensores, incluindo os últimos cavaleiros templários, recuou para a sua formidável fortaleza-sede, um castelo maciço que se erguia sobre o mar na ponta da península de Acre. A partir desta cidadela, eles continuaram a resistir. Durante mais de uma semana, este pequeno grupo repeliu ataque após ataque. O sultão ofereceu-lhes a oportunidade de se renderem em troca de uma passagem segura para Chipre. O marechal dos Templários, Pierre de Sévres, concordou. Mas quando os emires mamelucos entraram na fortaleza para supervisionar a rendição, foram atacados pelos Templários, que temiam uma traição. A batalha recomeçou com uma fúria renovada. Os mamelucos, enfurecidos, retomaram o assalto. Começaram a cavar túneis sob a grande torre da fortaleza. A 28 de maio, a torre, minada e sobrecarregada com o peso dos atacantes que se tinham amontoado no topo, desabou subitamente. O colapso maciço enterrou os últimos defensores templários e os seus atacantes mamelucos sob toneladas de alvenaria. Foi um final terrivelmente simbólico. A última fortaleza dos cruzados na Terra Santa caiu, levando consigo os seus últimos defensores. A era das cruzadas no Levante tinha terminado. A grande aventura que começara 200 anos antes com a conquista de Jerusalém terminou nas ruínas fumegantes de Acre. A queda de Acre foi mais do que a perda de uma cidade. Foi o fim de um sonho. Para os templários, foi uma catástrofe existencial. A sua razão de ser, a sua missão sagrada de defender a Terra Santa, tinha desaparecido. Tinham perdido o seu propósito. Os poucos que sobreviveram, escapando de navio nos momentos finais, recuaram para a sua base na ilha de Chipre. Eram refugiados exilados da terra pela qual tinham lutado e morrido durante gerações. O choque da perda foi profundo. A Europa culpou-os, juntamente com as outras ordens militares, pela perda da Terra Santa. As acusações de arrogância, ganância e rivalidades internas, que já circulavam há muito, ganharam nova força. Como podiam os guerreiros de Deus ter falhado tão espetacularmente? Para muitos, a única explicação era que Deus os tinha abandonado, que eles se tinham tornado corruptos e indignos da sua missão sagrada. Era um réquiem não apenas por um reino, mas por um ideal. O heroísmo demonstrado na defesa de Acre foi esquecido no amargo rescaldo da derrota, mas a Ordem dos Templários não estava acabada. Eles eram sobreviventes. Tinham perdido a sua guerra, mas ainda possuíam o seu vasto império financeiro e as suas propriedades por toda a Europa. A questão que agora enfrentavam era: o que faz uma ordem de monges guerreiros quando já não há uma guerra santa para lutar? A resposta a essa pergunta iria transformar a ordem e, em última análise, selar a sua queda. A sua última batalha na Terra Santa tinha sido travada com espadas e fogo. As suas próximas batalhas seriam travadas em salas de contabilidade e nos corredores do poder, e seriam ainda mais mortais. Os templários sobreviventes que escaparam do inferno de Acre encontraram refúgio na ilha de Chipre, a ilha que eles próprios tinham governado brevemente antes de a venderem à dinastia Lusignan, tornou-se o seu novo quartel-general. Para qualquer outra organização, a perda da Terra Santa teria sido um golpe fatal, o fim da sua razão de existir. Mas os Templários não eram uma organização qualquer. Eram uma corporação multinacional com vastos recursos e eram mestres da adaptação. A sua missão sagrada podia ter evaporado, mas o seu império permanecia intacto. Em Chipre,
a ordem começou a transformar-se. A sua energia, antes focada na guerra terrestre contra os sarracenos, foi redirecionada para o mar. Eles construíram uma frota poderosa, tornando-se uma força naval dominante no Mediterrâneo Oriental. A sua nova missão, declararam eles, era impor um bloqueio naval ao Egito Mameluco, cortando o seu comércio com a Europa e enfraquecendo-o economicamente para preparar uma futura cruzada. Mas esta nova missão tinha também um lado muito mais pragmático. A frota dos Templários não se limitava a patrulhar. Começou a proteger as rotas comerciais por uma taxa, e por vezes a linha entre proteger o comércio e praticar a pirataria contra navios muçulmanos ou mesmo cristãos rivais tornava-se perigosamente tênue. Os guerreiros da terra estavam a tornar-se os novos vikings do Mediterrâneo. Chipre tornou-se a sua ilha do tesouro. A ordem consolidou o seu poder na ilha, administrando as suas vastas propriedades com a sua eficiência característica. O seu castelo em Limassol tornou-se o novo centro do seu poder. Mas a sua verdadeira força continuava a ser a sua rede financeira. Longe de entrar em declínio, a sua atividade bancária floresceu. Sem a enorme despesa de manter um exército permanente na Terra Santa, a sua riqueza acumulou-se a um ritmo ainda mais rápido. Eles continuaram a ser os banqueiros dos papas e dos reis. O seu tesouro em Paris era o coração financeiro da Europa. A ordem estava a tornar-se mais rica, mais poderosa e mais secular do que nunca. O problema era que a sua justificação moral estava a desaparecer. Já não eram os defensores do Santo Sepulcro, eram uma empresa de serviços financeiros e militares com sede numa ilha do Mediterrâneo. Era uma anomalia. Surgiu a pergunta: será que eles não se tinham tornado naquilo que outrora combateram? Os seus fundadores eram pobres cavaleiros. Os seus sucessores eram príncipes banqueiros que comandavam frotas e administravam uma fortuna que faria um imperador curar de vergonha. A sua transição foi uma obra-prima de sobrevivência corporativa, mas teve um custo espiritual. O zelo religioso que tinha impulsionado as suas primeiras gerações foi substituído por um pragmatismo frio e calculista. O negócio do poder e do dinheiro tornou-se um fim em si mesmo. O novo grão-mestre, Jacques de Molay, eleito no final do século XIII, personificava esta nova era. Era um nobre e um guerreiro experiente, mas a maior parte da sua carreira foi passada a administrar as vastas propriedades da ordem na Europa. Ele era mais um CEO do que um cruzado fanático. A sua principal preocupação era preservar o poder, a riqueza e a autonomia da ordem. Ele viajou pela Europa, reunindo-se com reis e papas, tentando angariar apoio para uma nova cruzada que ele sabia que provavelmente nunca aconteceria. Era um jogo diplomático, concebido para manter a relevância da ordem e justificar a sua existência contínua e os seus privilégios. Mas os tempos estavam a mudar. Os reis da Europa, especialmente Filipe IV de França, estavam a consolidar o seu poder e a construir estados-nação centralizados. A existência de uma ordem militar independente e imensamente rica dentro das suas fronteiras era um insulto à sua soberania. Os templários não eram súbditos de nenhum rei. Eram um estado sem fronteiras, e isso tornava-os perigosos. Filipe, que estava profundamente endividado com a ordem, via neles não só uma ameaça, mas também uma solução para os seus problemas financeiros. A ideia de confiscar a sua vasta riqueza deve ter sido irresistivelmente tentadora. O palco estava a ser montado para o ato final da tragédia templária. Em Chipre, a vida continuava. A ordem até participou em algumas operações militares, como um ataque à cidade egípcia de Alexandria e uma breve aliança com os mongóis contra os mamelucos.
mas estas foram operações limitadas, mais parecidas com ataques de piratas do que com uma cruzada em grande escala. O coração da Ordem já não estava na Guerra Santa. Estava nos seus livros de contas. Eles tornaram-se os mestres do comércio mediterrâneo, rivalizando com Veneza e Gênova. As suas galeras transportavam especiarias, seda e outras mercadorias de luxo do Oriente para a Europa. Os seus bancos financiavam estas expedições comerciais. Eles tinham se transformado de uma ordem de monges guerreiros numa das primeiras e mais poderosas corporações comerciais do mundo. O seu sucesso foi a sua desgraça. Ao tornarem-se tão indispensáveis para a economia europeia, também se tornaram um alvo demasiado grande para ser ignorado. A sua riqueza já não era vista como um tesouro a ser usado para a glória de Deus, mas como um prêmio a ser tomado por reis ambiciosos. O vazio deixado pela perda da Terra Santa foi preenchido por ouro. E o brilho do ouro tem o poder de cegar os homens, fazendo-os esquecer os seus juramentos e a sua fé. A Ordem tinha sobrevivido à espada dos sarracenos, mas não estava preparada para a arma mais subtil, mas muito mais mortal, da traição política. O seu império marítimo era próspero, mas estava a navegar em direção a uma tempestade que não conseguiria contornar. No início do século XIV, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão tinha atingido o auge absoluto do seu poder. Era uma fênix renascida das cinzas da Terra Santa, mais rica e influente do que nunca. A sua sede podia estar em Chipre, mas o seu verdadeiro centro de gravidade era o Templo em Paris. O grão-mestre Jacques de Molay era recebido nas cortes da Europa com as honras reservadas a um monarca. A Ordem era um império invisível, um estado sem fronteiras cujos domínios se estendiam por toda a cristandade. As suas comendas eram os nós de uma teia que controlava não só as finanças, mas também a política, a agricultura e a tecnologia militar. Possuíam a sua própria frota, o seu próprio sistema de comunicações e um exército de cavaleiros que, embora sem uma guerra para lutar, continuava a ser a força de combate mais bem treinada e equipada do mundo. Eles eram a primeira corporação transnacional da história, uma entidade que não respondia a nenhum rei, apenas ao Papa, e mesmo essa lealdade era por vezes questionada. O seu poder era tão vasto, a sua riqueza tão imensa, que se tornaram uma anomalia que o mundo em evolução já não podia tolerar. Os reis que pediam emprestado aos templários brincavam com o poder. Os templários eram o poder. A sua influência era sistêmica. O sistema financeiro que tinham criado era a espinha dorsal da economia europeia. Se um rei queria financiar uma guerra, pedia um empréstimo aos templários. Se um papa queria transferir fundos para Roma, usava a rede templária. Eles eram demasiado grandes para falir, ou assim parecia. Esta posição deu-lhes uma arrogância perigosa. Acreditavam ser intocáveis, protegidos pela sua riqueza, pela sua força militar e pelo manto da autoridade papal. Mas eles subestimaram a determinação e a crueldade de um devedor desesperado. Filipe IV de França, conhecido como o Belo, era um rei devoto, mas implacável, empenhado em fortalecer a monarquia francesa e centralizar o poder. A sua guerra contra a Inglaterra tinha deixado o tesouro real vazio. Ele tinha desvalorizado a moeda, perseguido os banqueiros lombardos e expulsado os judeus, confiscando os seus bens. Mas ainda precisava de dinheiro. E bem debaixo do seu nariz, na sua própria capital, estava o cofre mais rico do mundo, o tesouro dos templários. Para Filipe, a ordem representava um triplo problema. Eram o seu maior credor, um estado independente dentro do seu reino e um alvo tentador para a expropriação.
A sua destruição resolveria todos os seus problemas de uma só vez. O plano de Filipe foi uma obra-prima de conspiração e brutalidade, executado com uma precisão militar que os próprios templários teriam admirado. Ele e os seus conselheiros, liderados pelo astuto advogado Guillaume de Nogaret, passaram anos a preparar o ataque. Recolheram secretamente testemunhos de antigos membros descontentes da ordem, construindo um dossiê de acusações chocantes: heresia, idolatria, sodomia e negação de Cristo. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, uma data que ecoaria na superstição ocidental para sempre, os homens de Filipe agiram. Em toda a França, todos os templários foram presos numa operação coordenada e relâmpago. Jacques de Molay, o grão-mestre, foi preso no próprio Templo de Paris. A velocidade e a eficiência da operação apanharam a ordem completamente de surpresa. Eles, os mestres da guerra e da estratégia, foram apanhados a dormir, desarmados e levados para as masmorras sem um único golpe. A sua força militar, o seu lendário poderio de combate, de nada lhes valeu. A sua guerra não foi travada num campo de batalha, mas em salas de tortura. Submetidos a torturas indescritáveis, a maioria dos cavaleiros, incluindo o próprio grão-mestre, confessou as acusações bizarras que lhes foram apresentadas. As confissões, embora claramente obtidas sob coação, deram a Filipe a justificação de que precisava. O Papa Clemente V, um francês que devia o seu papado a Filipe, foi inicialmente apanhado de surpresa e protestou contra a usurpação da sua autoridade. A ordem só respondia à Igreja, mas Filipe manteve a pressão, ameaçando o Papa com as suas próprias acusações. No final, o Papa cedeu. O julgamento dos templários foi uma farsa judicial que durou 7 anos. Muitos cavaleiros, quando retirados da influência imediata dos torturadores, retrataram as suas confissões, proclamando a inocência da ordem. A sua coragem de pouco lhes valeu. 54 templários que se retrataram foram queimados na fogueira em Paris como hereges reincidentes. Finalmente, em 1312, no Concílio de Vienne, o Papa Clemente dissolveu a Ordem dos Templários, não porque a sua culpa tivesse sido provada, mas porque o escândalo se tornara demasiado grande e a ordem demasiado infame. Os seus bens foram oficialmente transferidos para os hospitalários, mas na prática, Filipe e outros monarcas europeus ficaram com a parte de Leão. Em 1314, Jacques de Molay e outros dignitários da ordem, após anos de prisão, foram levados a uma plataforma em frente à Catedral de Notre-Dame para repetirem as suas confissões. Em vez disso, perante a multidão, eles proclamaram a sua inocência e a da ordem. Naquela mesma noite, foram queimados vivos numa ilha no Sena. A lenda diz que, das chamas, de Molay amaldiçoou o rei Filipe e o Papa Clemente, convocando-os a encontrarem-se com ele perante o tribunal de Deus dentro de 1 ano. Ambos morreram nesse mesmo ano. A maldição pode ser uma lenda, mas a história que ela representa é real. A história de como o poder absoluto, quando confrontado com um poder ainda maior e mais implacável, pode ser desfeito numa única noite. Esta não é a história da queda dos Templários. É a história do pico vertiginoso do qual eles caíram. Eles não foram destruídos por causa dos seus pecados ou da sua corrupção. Foram destruídos porque foram bem-sucedidos demais. Eles criaram a primeira estrutura global que unia o poder militar ao capital financeiro, uma corporação que transcendia tanto o Estado como a Igreja. O seu modelo de uma rede centralizada, autossuficiente e transnacional estava séculos à frente do seu tempo. E por essa razão, o mundo do seu tempo não os podia tolerar. Eles foram os arquitetos de um futuro que ainda não tinha chegado. A sua história é um aviso
sobre a natureza do poder, sobre a inveja que ele gera e sobre a fragilidade de qualquer império, por mais rico ou poderoso que seja. Eles tornaram-se demasiado fortes, demasiado independentes, e o mundo dos estados-nação emergentes esmagou-os por isso. A sua história terminou no fogo, mas o seu legado, o modelo que criaram, permanece. Olhe para o nosso mundo. O que, na sua opinião, representa uma ameaça maior hoje? O poder de um exército movido por uma ideologia fanática ou o poder de uma corporação global que não responde a ninguém? Escreva a sua resposta nos comentários. A sua opinião é o primeiro passo para compreender o poder que nos rodeia.